Pessoal, no vídeo passado eu comecei, é o terceiro vídeo, agora esse aqui é o quarto. Eu comecei uma série sobre o mundo espiritual aqui do Rio Grande do Sul. Porque conforme a última estatística do IBGE, o Rio Grande do Sul foi considerado o estado mais umbandista do Brasil. Apesar de ter uma população de 86,4% de brancos. Os brancos aderiram à Umbanda aqui no Rio Grande do Sul. E eu comecei a contar no vídeo passado como é que tudo aconteceu desde o Egito, a Babilônia, Pérgamo na Grécia, Roma, e como veio parar aqui no Rio Grande do Sul. E eu mencionei na vez passada este meu livro, Forças Ocultas. Pois bem, neste meu livro, Forças Ocultas, eu fiz uma pesquisa na ocasião, em 2004, e relatei como a Umbanda, ou as religiões de raiz africana, como a Umbanda, o Batuque, o Candomblé, tá? A Quimbanda, que é a pior de todas, chegaram aqui no Rio Grande do Sul. Agora veja bem, eu falei naquele meu vídeo que naquele período em que era governador do estado, o senhor Júlio de Castilhos, que era um positivista, era discípulo de Augusto Conte, ateu, portanto, e não resta dúvidas que ele, como positivista, fez muitas melhorias na cidade de Porto Alegre. Ele construiu prédios magníficos como o Mercado Público, a Prefeitura Municipal, o prédio antigo, a Biblioteca Pública, o prédio da Secretaria da Fazenda, obras lindíssimas que ele construiu. Mas isso seguia um padrão do positivismo que era mostrar que o homem pode fazer as coisas sem depender de Deus. Pois bem, durante o governo positivista, ali no final do século XIX, 1890, 91, até 1903, 1904, durante o seu governo, Deus enviou aqui para o Rio Grande do Sul suas forças espirituais. Entraram aqui a Igreja Anglicana, que foi muito forte, hoje está falida. Entraram aqui os batistas, que ainda continuam fortes no estado. Entraram aqui na mesma época o Exército de Salvação, que era muito forte, hoje está muito fracassado. E entraram também aqui os metodistas, que hoje estão praticamente apagados no Rio Grande do Sul. Eu vou contar melhor essas histórias. E mesmo assim, durante esse movimento espiritual que trouxe forças missionárias para o Rio Grande do Sul, o diabo usou, eu digo o diabo, posso ter processado por isso, mas eu digo o diabo usou a figura de Júlio de Castilhos para abrir as portas para que as religiões de cunho afro entrassem no Rio Grande do Sul. Eu fui muito criticado na ocasião, inclusive alguns historiadores me contradisseram no que eu dizia, mas hoje se evidencia, porque a mesma história que eu relato agora, veja bem, o governador do estado, Eduardo Leite, que é também de religião afro, ou pelo menos é simpatizante, o nosso governador, ele contratou a escola de samba da Portela do Rio de Janeiro, vai pagar aí por patrocínios especiais, não com dinheiro do governo, a apresentação, o desfile do Príncipe Negro e do Negrinho do Pastoreio. Negrinho do Pastoreio. O Príncipe Negro. Pois bem, ele trouxe para Porto Alegre o Príncipe Negro. Como é que é relatada essa história? Veja bem, quando a Inglaterra ela começou a ter o seu domínio na África, ela entrou naquela região de Benin, que compunha uma parte da Nigéria, uma parte do sul do Congo. A região de Benin era muito grande. E Benin até hoje
é conhecida como a terra dos magos, dos feiticeiros que saem do corpo, viajam para cá, para lá, matam as pessoas, sacrificam muitas coisas. Pois bem, quando os ingleses chegaram lá, eles deram permissão para que o rei de Benin, esse custódio, eu tenho o nome dele aqui, Custódio Joaquim de Almeida, saísse do país, e ele saiu com todo o seu séquito. Eu não sei qual era a quantidade de pessoas de seu séquito, e ele veio e aportou, chegou no Rio de Janeiro. A historiadora de onde eu peguei isso aqui era uma tese da antropóloga Maria Helena Nunes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que durante 11 anos pesquisou 7.940 entrevistas em casas de religião para chegar à sua conclusão. Tá? E ela fala aqui que beijaram a mão do africano Custódio na casa da Rua Lopo Gonçalves, Borges de Medeiros, Protásio Alves, Osvaldo Aranha, Flores da Cunha, Pimeiro Machado, Lindolfo Collor e Assis Brasil. Mas como tudo isso aconteceu? O diabo tem lá as suas estratégias, gente. O governador, na ocasião, Júlio de Castilhos, ele adoeceu, teve um câncer na garganta. O médico deu 1 ano de vida para ele. Mas o Marechal Floriano Peixoto falou para ele que havia na cidade de Pelotas um príncipe negro que viera da África e que fazia curas. E o Marechal e o governador Júlio de Castilhos, furtivamente, secretamente, pegou o barco e navegou pelo Rio Guaíba, Lagoa dos Patos, e chegou a Pelotas. E lá ele, não sei o que fizeram com ele, mas ele ganhou 1 ano de vida a mais, ele viveu mais 2 anos. Só que quando ele regressa para Porto Alegre, vem atrás dele o príncipe negro, Custódio Almeida, e todo o seu séquito. Quando eu falo, como eu falo aqui, como é que esse príncipe chegou aqui? Ele chega em Salvador, ele joga os búzios, ou os ifás, como dizem, porque o ifá também é aquele chapeuzinho que eles usam. Joga, e os ifás dizem que em Salvador não é o lugar dele, ele tem que ir para o Rio de Janeiro. Ele chega no Rio de Janeiro, ele também não está satisfeito. Ele joga os búzios dizem que o lugar dele é no Rio Grande do Sul. Ele pega um navio e vem até pelo porto de Rio Grande e entra em Pelotas. E se estabelece em Pelotas. E aí que entra a história de Júlio de Castilhos, que vai lá para receber a cura e traz todo o seu séquito que se instala na Rua Lopo Gonçalves, bem ali próximo ao Palácio Piratini. Depois ficou a fama de que o Palácio Piratini, pelos seus corredores escuros, andam vestidos em roupas de religião africana, os sacerdotes africanos. Isto é a mais pura verdade. E aí, então, foi assim que aconteceu, tá? Eu baseei essa história na história da antropóloga Maria Helena Nunes. É uma antropóloga, gente, fez pesquisa, estudou, mas eu sempre me perguntei por que os brancos aderiram a isto, tá? Numa terra de 86,8% de brancos e apenas 4,1% de negros. E aí eu consultei na ocasião, havia também ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004 eu consultei ele, professor não era de graduação, de mestrado da Universidade Federal, Dr. Ari Pedro Ouro. Eu tenho os livros dele aqui e ele recebeu meus livros, nós fizemos várias entrevistas juntos, porque ele se interessava por todas as religiões, como é próprio dos antropólogos. E eu perguntei para ele por que um positivista, como no caso de Júlio de Castilhos, iria procurar socorro no, digamos assim, no transcendentalismo de uma religião.
E o doutor Ari Pedro Ouro, ele diz umas coisas interessantes. Os brancos de maior poder aquisitivo o fazem em busca de solução de problemas existenciais. Olha o que ele diz aqui, não é? Buscando sentido para a vida, identidade, afeição, mas também o caráter misterioso, exótico e fascinante da religião dos orixás, associado à sua eficácia simbólica, contribuiu para a atração dos brancos. Ele fala isso, o Ari Pedro Ouro, no livro dele Religiões Afro-Brasileiras do Rio Grande do Sul. Eu fiz essa pesquisa e foi isso que fez com que o senhor Júlio de Castilhos, na ocasião nosso governador do estado, fizesse essa busca. Bem, para que este vídeo não fique muito longo, e já está longo, não é? Eu não vou deixar aqui um vídeo de meia hora para você, senão você não vai ler. Mas no próximo vídeo, que será o 5º vídeo, eu vou contar para vocês como a coisa se desenvolveu aqui no estado e a que ponto nós chegamos hoje. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu gostei ou não gostei. É importante que você aperte o sininho também. Eu não tenho tantos inscritos, mas este assunto é muito importante. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.